Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Isso aqui é um teste. Essa é a aula especial sobre mitose. Vocês sabem que eu não consegui estar aí hoje. Pedi encarecidamente para o volante do momento, até ontem, quer dizer, até agora há pouco, né? Saí da Arco agora há pouco. Era o Taiguara. Pedi para que ele apresentasse esse vídeo aqui para vocês. Depois de vários testes aqui no meu computador, eu uso Linux. Eu consegui pegar esse fone de ouvido que eu tô parecendo um Mickey Mouse com essas orelhas aqui. E essa daqui é a aula especial sobre mitose. Vou fazer algumas considerações aqui para vocês. E espero que vocês consigam entender um pouquinho mais sobre mitose a partir dessa aula que eu vou dar aqui. Então vamos lá. Dicas de como rolará essa aula e o que vocês devem fazer. Vocês vão ter que sortear alguém aqui nessa sala. Vai sortear. Vai tirar um nome qualquer aí. Chuck Norris, uma Janis Joplin qualquer. E essa pessoa vai ficar aqui sentada. Aqui não, né? Ali. Sentada, não, ali. Perto aqui do computador. Responsável por parar o vídeo a cada trecho. E eventualmente vocês vão ter que retornar o vídeo, caso seja necessário, para que vocês realizem anotações do seu caderno. Depois, ao longo da aula, vocês que estão aí sentados vão fazer registros que auxiliem, né? Você vai a responder umas questões específicas que eu farei na próxima aula. Então, próxima aula que tiver, eu vou dar uma chamada oral. E aí você vai poder utilizar essas anotações para essa chamada oral. Por que eu vou fazer isso? Não sei o quê, por que eu vou fazer uma anotação? Eu quero que se dane. Não. Pessoa que durante a chamada oral acertar ao menos 2 questões que eu fizer para vocês, vai receber benefícios sensíveis na nossa próxima avaliação. Então, se você responde essas 2 questões aqui para mim, é o equivalente a você responder 2 questões com nota máxima na prova. Então, se a prova tem 5 questões, em 2 delas você já tem nota máxima lá. Um PS, um A, sei lá. Vamos relembrar algumas coisas aqui? Vamos lá. Ó, primeiro vou colocar aqui para vocês uma célula eucarionte. Então, dá uma olhada, ó. Vai anotando aí, você não precisa fazer desenho, não vai dar tempo, né, de você fazer desenho, mas você sabe que isso aqui é uma célula eucarionte. Então, aqui onde eu estou passando o meu mouse bonitão aqui, é a membrana plasmática, né, essa parte preta. Então, aqui, ó, membrana plasmática, certo? Aí, essas bolsinhas empilhadas aqui, complexo golgiense. Aí você retoma lá da lição que você fez anteriormente para mim. Você tem aqui um ribossomo conectado aqui, mas esse ribossomo está muito grande. O ribossomo desse desenho é grandão, mas ele na verdade é pequenininho. Ele deveria ficar aqui, ó, conectado ao retículo endoplasmático rugoso, que fica próximo do núcleo. Na verdade, o retículo endoplasmático rugoso, que está aqui em amarelo, ó, ele deveria estar colado no núcleo, né? Ele é um prolongamento da membrana nuclear, que é aqui, ó. A membrana nuclear está aqui, ó, carioteca. Essa membrana preta aqui em volta. E aí você tem uma região que é mais densa, mais cheia de DNA condensado, que chama-se nucléolo aqui. E tem outras organelas, ó, lisossomo, mitocôndria, centríolos. Ó quantos centríolos, que bonitinho. Tem os microtúbulos que dão lá, lembra que eu falei para vocês? Microtúbulo forma o citoesqueleto da célula. E aí tem outro retículo endoplasmático que está mais longe do núcleo, chamado retículo endoplasmático liso. Ele acumula substâncias que são produzidas pelo rugoso, portanto, um grande acúmulo de proteínas, né? Então tem uma cacetada aí de organela, mas só para lembrar que isso daí é uma célula eucariótica que vai sofrer mitose a partir de agora. Então vamos lá, ó.
Entre um período, entre uma mitose e outra, o que está acontecendo? Vamos dar um zoom só no núcleo. Eu sei que a minha cabeçona aqui está exatamente onde eu escrevi zoom no núcleo na apresentação. Então aqui, ó, esse daqui é só o núcleo da célula. Perceba que esse núcleo está melhorzinho. Então aqui está o núcleo da célula. Em volta da célula, se liga só, você tem uma cacetada dessa membrana aqui, que é o retículo endoplasmático rugoso, cheia dessas bolinhas vermelhas que são os ribossomos, né? É aí que vai ter a alta síntese de proteína. Então você tem o retículo endoplasmático rugoso conectado à membrana nuclear, que é chamada aí, ó, no submundo do crime de carioteca, né? Esse envoltório nuclear é a carioteca. Você tem, cada bolinha vermelha dessa é um ribossomo, alguns poros no núcleo, né? Buraquinhos por onde saem o RNA mensageiro de lá do núcleo para o citoplasma. E aqui, nucleoplasma, pessoal, não enche o saco. Isso daqui é a mesma coisa que citoplasma, só como ele está envolvido pela membrana nuclear, a gente chama de nucleoplasma. Aqui tem a cromatina e o nucleolo. O que é cromatina? Lembra que eu falei para vocês que quando você condensa o DNA, você chama ele de cromossomo? Nesse momento vocês falam, lembro? Aí. Então, aí, agora aqui, nessa parte onde o DNA não está condensado, porque dá uma olhada, ó, é durante o período entre uma mitose e outra. Então o DNA não pode estar condensado. O DNA da célula está desenrolado agora, porque você precisa sintetizar proteínas. As células do seu corpo precisam fazer o que elas fazem. Então você precisa deixar os genes livres para poderem tirar cópia desses genes, levar para o ribossomo e sintetizar as proteínas. Então nesse caso aqui, ó, o que eu vou chamar de cromatina? Cromatina é o DNA descondensado. Então dá uma olhada que ele tá todo, né? Parece uns tentáculos dos polvos aqui, ó, tá tudo doidão aqui, um para um lado, um para o outro, tal. Eles fizeram esse desenho aqui tudo rabiscado, um rosinha mais fraco. Ai, que sono, bicho. São 3 da manhã agora, tô gravando esse vídeo para vocês poderem ter a aula às 7. Espero que dê tempo. Então aqui tem o nucleolo, que é uma região específica do DNA que é um pouquinho mais condensada. Na verdade, tem ali dentro do núcleo uma bolinha onde fica mais condensado, mas entre uma mitose e outra, o DNA está descondensado para poder fazer, né, a síntese de proteína. Mas vamos supor que começou agora a mitose. Uma célula qualquer se rompeu, uma célula de sua pele agora foi cortada e vamos supor que a borda das células agora precisam cicatrizar. O que vai acabar acontecendo? Prófase. Prófase é o período em que vocês vão ver que vai acontecer o quê? Vocês já notaram da última aula. Você vai ter lá na prófase, olha só que bonitinho. Peguei em outro lugar, né, a imagem. Mas se você olhar, ó, membrana plasmática não sofre alteração nenhuma. Isso daqui que é o retículo endoplasmático rugoso também não sofre alteração. Mas olha o que está acontecendo aqui com a carioteca. A carioteca está se desfazendo e os cromossomos eles estão começando a se condensar. Então você antes tinha lá a cromatina toda desfeita, eu chamo de cromatina quando ela está descondensada, que são fitas de DNA desenrolados dentro do núcleo. Agora a cromatina ela começou a se condensar muito, 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 e você já começa a ver o DNA que, ó, essa parte aqui, pessoal, e essa parte aqui é o mesmo cromossomo, só que esses cromossomos, quando ele está sempre em forma de X, é porque um cromossomo foi duplicado. Isso aconteceu nessa fase aqui, ó, na fase de síntese. Então antes de iniciar a prófase, a cromatina ela passa por uma intensa replicação do DNA e cada molécula de DNA desenrolado está se tornando duas, conectadas então por um botão proteico chamado centrômero. Então aqui, ó, quando você tem esse X aqui,
que é uma fita de DNA, aqui tem um DNA, aqui tem outro DNA, e eles estão juntos por um botão de proteína que chama centrômero. Isso está acontecendo na prófase. A outra coisa é que essas âncoras aqui, o tal do centríolo, eles estão conectados lá às fibras do citoesqueleto, né? Aos microtúbulos do citoesqueleto, que são proteínas tubulares, que ficam lá e dão a forma das células. Aqui eles desenharam só umas 4, 5 microtúbulos aqui para cada centríolo, mas na verdade elas estão fazendo todo o esqueleto mesmo para dar o formato dela. Os centríolos eles estão migrando, dá uma olhada, tinha um centríolo aqui, outro centríolo aqui, eles estão migrando para polos opostos da célula. Em determinado momento eles vão estar exatamente de uma metade da célula, da outra metade da célula, o núcleo vai estar desfeito e os cromossomos vão estar todos condensados. Isso seria o final da prófase. E o começo da próxima fase, que é a metáfase. No início da metáfase, olha o que vai acontecer. Os centríolos estão aqui no canto, um de um lado, outro do outro. As organelas permanecem iguais. O núcleo, pessoal, não deveria ter nem essas bolsinhas aqui, ó, em volta aqui desses DNA. Porque a membrana nuclear já se desfez completamente. Não aparece mais a carioteca. Então aqui você tem uma célula que tinha inicialmente 4 cromossomos e agora, como eu estou vendo elas em formato de X, é porque são 4 cromossomos duplicados. Esses 4 cromossomos, então, estão começando a se conectar às fibras que saem do centríolo e conectam até o centrômero. É essa parte aqui, é o centríolo, as âncoras feitas de proteína que se agarram às fibras do citoesqueleto e elas se conectam ao centrômero, que é aquele botão proteico que fica ali juntando as duas fitas de DNA que estão ali duplicadas agora. Então, um microtúbulo ou fibra do fuso é o nome dessas fibras aqui que fazem essa conexão. As fibras do fuso saem do centríolo, se conectam até o centrômero. Isso é o início da metáfase. É a hora em que essas fibras do fuso estão organizando os cromossomos na parte equatorial da célula, ou seja, no meio da célula. O final da metáfase ficaria assim. É o término da metáfase. Então, no término da metáfase, as fibras já conseguiram colocar os cromossomos completamente no mesmo lugar. Ao longo dessa aula, vocês vão parando, né? Voltando, iniciando o vídeo e tal. Beleza? Na hora que você tem as fitas de DNA, né, os cromossomos duplicados conectados, de um lado do botão proteico ele está conectado a uma fibra do fuso, do outro lado do botão proteico ele está conectado a outra fibra do fuso, começa o processo de você puxar essas fibras do fuso, uma para cada lado, para poder dividir o DNA que estava duplicado. Esse processo de separação não é mais a fase do meio, é a fase de separar, anáfase. É a mesma coisa, sempre dá para você pensar que síntese é o processo de juntar vários elementos para construir um texto. Análise é analisar, né, observar, verificar caso a caso, em separado, né, uma separação para poder verificar os termos mais de maneira mais objetiva. Então você faz uma análise, você vai avaliar caso a caso. E depois, quando você avalia todos os casos, você faz uma síntese de tudo isso. Esse prefixo, anáfase, esse ana que tem no meio dessa fase, é justamente o período da separação. Então, no término da metáfase, as fibras do fuso vão se retrair para fazer a separação, anáfase, das fibras de DNA, das fitas de DNA. Então, o cromossomo que estava duplicado, agora ele se separa. Olha aí o que vai acontecer. Na anáfase, uma fibra puxa para um lado, outra fibra do fuso puxa para outro lado. Eu estou falando fibra do fuso, mas eu poderia chamar microtúbulo, tal. Aqui
tradicionalmente se chama essas proteínas tubulares que se conectam ao centríolo, ao centrômero, de fibras do fuso. Mas você poderia chamar de microtúbulo de proteína. Então eles vão separar de um lado para o outro. Normalmente, quando isso está acontecendo, você tem o DNA está reto aqui. Olha aqui para minha mão. Oh, olha aqui. Então, o DNA está reto aqui. Na hora que ele é puxado um para cada lado, ele vai formando um processo de V assim. Ó. Então, esse desenho ele não está tão bonitinho assim, porque as fibras estão muito retinhas sendo puxadas para cada lado. E, na verdade, ela não é assim. Ela dá uma entortada na hora que acontece isso. A gente vai fazer isso com o DNA de cebola, vocês vão ver. Então, esse é o processo de anáfase. Na hora que elas já saem da placa equatorial da célula e todo o DNA de um lado vai para um lado direito, o outro vai para o lado esquerdo, ou se é de cima para baixo, um vai para cima, outro vai para baixo, então separa nos polos opostos da célula, começa a última fase da mitose. A última fase da mitose, mitose é ótimo, chama-se telófase. Telos significa fim, final. Então, a fase do fim. A fase do fim, ela é uma réplica da prófase, que é a fase do começo. Profase, fase do início. Telófase, fase do fim. Telos é fim. A telófase é exatamente a mesma coisa que acontece na prófase, invertido. Então, o que vai acontecer? Descondensação dos cromossomos. Os centríolos vão migrar para lugares aleatórios da célula, eles não precisa mais ficar cada um num polo oposto. A carioteca que foi desfeita vai ser refeita. Então, olha só, tudo que estava acontecendo lá no início vai reacontecer agora no fim, mas de trás para frente. Então, os centríolos, depois que eles se soltarem lá, eles vão ir para cada um lado. Os cromossomos começam a se descondensar. A carioteca que estava desfeita começa a se refazer. Então a telófase é isso. Mas a telófase ela termina na hora que o citoplasma aqui, ó, ele vai tendo uma espécie de invaginação, né? Tá aqui a célula e o citoplasma vai fazendo assim, ele vai estrangulando os dois núcleos que foram formados e a telófase só vai terminar na hora que a membrana plasmática se conectar uma do lado da outra e separar a célula. Esse fim da telófase é um processo que eu coloquei lá no cantinho da lousa chamado citocinese, ou seja, separação celular, né? Cinese, cito é célula, cinese, separação, citocinese. Então, esse daqui, ó, a citocinese é onde termina a separação celular. E daí você tem duas células, ó, dá para ver que você não consegue mais enxergar o cromossomo dentro, ele já virou cromatina novamente. As organelas estão cada um para um lado, não tem mais nada organizado aqui pelas fibras do fuso. A carioteca está completamente refeita, né? Mas o DNA que está aqui dentro agora não está mais duplicado. Cada cromossomo é apenas uma fita de DNA. Lá na prófase, não. Na prófase você duplicou antes da prófase, né, na síntese, no período de síntese de proteínas, que é antes da prófase, você pegou a fita de DNA, né, a célula sua pegou a fita de DNA, separou ela no meio, dividiu ela no meio e multiplicou cada uma das células, das fibras de DNA, e elas ficam presas por um botão proteico chamado centrômero. Na hora que fica bem condensado, uma fita de DNA de um lado, a outra fita de DNA do outro, presa pelo centrômero e solta aqui embaixo, fica parecendo um X. Mas não é. A fibra da direita é uma, né? A fita da direita é uma, a fita da esquerda é outra. Tudo bem? Esse, então, é o processo de citocinese. E eu vou pedir, então, agora que você olhou essa aula, seus colegas, eu não sei quem que foi escolhido, foi pausando o vídeo, olhando, mostrando, indo de um lado para outro, eu vou pedir que vocês peguem os livros, se precisar da ajuda aí do volante, vocês precisam pegar a chave do laboratório para ir lá pegar os livros de biologia e vocês vão procurar nos livros a descrição das etapas que eu acabo de explicar. Lembre-se que no Amabis, isso. Lá na Amabis tem
índice remissivo no fim das páginas que pode te ajudar a procurar especificamente a palavra mitose. Mas se você usar o índice de qualquer livro que tenha lá, Sônia Lopes, Fernando G. Van Snyder, César e Cesar, qualquer um deles que você pegar, aqueles volumes únicos, você vai ver que tem capítulos específicos falando sobre citologia. E um dos primeiros tópicos lá que deve aparecer é reprodução celular. Uma delas é a mitose, a outra é a meiose, que a gente vê mais para frente. Então você vai procurar nos livros a descrição das etapas que eu acabei de explicar para vocês, complementa suas anotações. Isso pode ser em grupo, vocês podem sentar em volta, fazer desenhos, fazer anotações. E na próxima aula eu vou chover pergunta para vocês, uma espécie de prova, né, de chamada oral. E aí as pessoas que errarem não perdem nada, mas aquelas que acertarem pelo menos 2 das questões que eu estou falando, vão ganhando atenção. Tive problemas particulares que me impediram, fiquei sabendo isso agora, terça-noite, que eu não ia conseguir ir amanhã na escola. Mas eu tomei a iniciativa aqui de gravar esse vídeo para vocês não ficarem desprovidos dessa explicação que eu tinha falado para hoje. É bom porque vocês também pesquisam um pouco mais nos livros, e na próxima aula a gente faz essa espécie de esquenta para uma avaliação que a gente vai começar aí sobre mitose, meiose e síntese de proteínas, né? Os próximos temas que caem na próxima avaliação nossa. Um grande abraço, até segunda-feira. Valeu, gente.